Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Que a paz do nosso Divino Mestre e da espiritualidade amiga nos ilumine, nos auxilie na caminhada e nos auxilie no entendimento do Evangelho desta noite. Nós vamos aprender um pouquinho do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 21, Mar Alto. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Essas palavras de Jesus estão em Lucas, no capítulo 5, versículo 4. Quando Jesus pediu que Simão lançasse as redes, ele estava falando à multidão, ensinando a multidão. E a multidão vinha se acercando dele, ele ia ficando ali encurraladinho, e eles estavam numa praia, onde atrás dele havia os barcos de pesca de Simão Pedro e dos amigos dele. Então ele pediu para Simão para poder subir no barco dele. Simão o ajudou a subir e ele dali de cima do barco falou à multidão. E quando ele terminou de dar suas palavras para o povo, ele sentou e disse a Simão: Simão, prepara teu barco e vai a mar alto. E Simão falou a Jesus: mas Senhor, nós estivemos a noite toda pescando e, como vistes, as redes chegaram vazias, não vamos conseguir nada. Aquela falta de fé que todos nós temos. Se não temos algo concreto antes, às vezes é difícil acreditar e encarar um ensinamento. Mas Jesus foi insistente e falou: vamos. Aí eles foram a mar alto, as redes foram jogadas e foram tão preenchidas pelos peixes que precisou que os outros barcos foram chamados para ajudar a levar essa pesca de volta à praia. Esse foi o primeiro contato de Jesus com os apóstolos. Eles aí ainda não eram seguidores dele, apenas o ouviam. Quando eles chegaram e entregaram os peixes onde deveriam entregar, Jesus disse a eles: de agora em diante, vocês vão ser pescadores de almas. É muito diferente de ser pescadores de peixes. Nós somos pescadores de almas, porque tudo aquilo que passamos de bom, com os ensinamentos que nos são trazidos através do Evangelho, nos mostra que temos a possibilidade de sermos como os apóstolos de Jesus e auxiliar nossos irmãos não só com a matéria ou com o alimento, mas também com a palavra. Aí Simão Pedro se prostrou diante de Jesus, se ajoelhou e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. E o mesmo lhe disseram Tiago e João, que eram irmãos e filhos de Zebedeu.
e eram pescadores também. E Jesus disse a eles: não temam, de agora em diante, sendo pescadores de almas, vocês serão meus companheiros no caminho da luz. A fé que Jesus tinha e há quanto tempo ele vinha se preparando para trazer essas almas para, ao seu lado, ajudarem a auxiliar aqueles irmãozinhos que estavam com falta de fé e que não tinham o conhecimento do amor de Deus para com eles. Muitos duvidavam, da existência de Deus. Somente Jesus falando a eles não era o suficiente. Eles queriam provas cabíveis. E aqui Pedro e os irmãos, filhos de Zebedeu, começaram a receber as provas que Deus é poderoso, que Deus ajuda, que Deus abre o caminho, abre as águas do mar para aqueles que necessitam beber e saciar a sua sede de fé, de conhecimento e muitas vezes de esperança. Continuando, este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Quantas pessoas nós conhecemos que dizem: Deus se esqueceu de mim, as coisas de ruim só acontecem comigo, porque eu fui um esquecido de Deus. Essas pessoas se esquecem de aprender a passar pelas suas dificuldades com esperança, com fé, que o dia de amanhã ou depois vai ser melhor e eles vão ser acolhidos de uma forma muito mais plena pelo amor de Deus que nunca os deixou. Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as suas amarguras próprias. Quando estamos com algum sofrimento, só pensamos no nosso sofrimento. Esquecemos que o nosso vizinho, que o nosso filho, que o nosso companheiro ou companheira de luta também está sofrendo e precisa de uma palavra amiga. Mas depois que a borrasca se acalma e a bonança chega, os olhos se abrem, a mente se clareia e permite a chegada da fé e da confiança em Deus novamente. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Rememoram compungidos os dias da infância, da juventude, das esperanças prestadas nos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões do vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Todos nós temos horas de amargura, porque nos fechamos na nossa tristeza, na nossa falta de confiança que amanhã é outro dia, que outro sol vai brilhar,
que outros momentos vão surgir. Ficar lembrando da infância, se achando filhos mal amados, é muito cômodo, né? Às vezes não percebem que estão mal amando os próprios filhos, não lhes dando a atenção necessária. Porque a falta de Deus em seus corações, em nossos corações, porque eu também já passei por isso, não sou santinha não, nem boazinha, eu também já tive meus momentos. Mas quando começamos a perceber que aquilo na nossa infância foi necessário por atitudes errôneas de nós como crianças, percebemos que as nossas crianças estão tendo as mesmas atitudes que tivemos. Com isso, aprendemos a educar mais, a mostrar aos filhos que isto é certo, isto é errado. Começamos a ensinar a agradecer ao Pai Celeste pela vida, pelo alimento, seja pouco ou muito, mas se Ele está na mesa, eu venho de uma família que nós nos sentávamos todos juntos, esperávamos o meu pai chegar do trabalho, aí minha mãe colocava a comida na mesa para comermos todos juntos. Isso se chama união. É essa união que Jesus fazia com o povo. Ele os reunia para os alimentar das experiências divinas, para ensiná-los que existe uma outra verdade na existência de cada um. Se alguém não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo o espírito se retira da carne quando frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto. A nossa passagem para o plano espiritual nos dá início a um outro estado de entendimento, a uma outra maneira de pensar e de abrir o mar para que outros seres possam navegar e colher os seus frutos através das emissões de pensamentos positivos, de pensamentos de fé, de energia, de esperança, aonde estiverem sendo enviados. O Pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos, na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Nós estamos aqui de passagem, graças à oportunidade que tivemos de vir resgatar nossos obstáculos passados e a fim de aprender a abrir novos caminhos, não só para nós, porque nós fazemos parte do universo, da humanidade,
Nós não podemos pensar só em nós. Nós temos que pensar no todo, na resolução de problemas alheios, na fala de não revolta, de não criticar a quem estiver fazendo algo errado, mas através das nossas atitudes mostrarmos que é possível fazer o correto, mesmo passando por mares turbulentos, porque o mar turbulento se acalma, se alisa e torna possível até Jesus andar por cima das águas e chegar até Pedro. E Pedro não conseguiu, com a sua falta de fé, caminhar pelas águas com fé e esperança. Ele teve que ter o auxílio da mão de Jesus para continuar caminhando. Continuemos segurando nas mãos de Jesus para atravessarmos as nossas turbulências. Esses dias eu estava vendo a internet e de repente me chegou a história de um padre muito simples, muito humilde, que recebeu uma paróquia simples e humilde também. Deus trabalha de todas as formas, com todas as pessoas. E esse padre, no primeiro dia que ele foi fazer a sua primeira missa, ele chegou, abriu a porta da paróquia, se vestiu e quando voltou, não tinha ninguém ainda na igreja. E de repente chegou um casal. Ele pensou, não, eu vou iniciar, porque foi para isso que eu fui indicado para esta paróquia. E ele iniciou a sua preleção. Daí a pouco ele viu entrar um rapaz todo sujo, com uma corda assim enrolada nas mãos e sentou em um banco também. Antes dele iniciar o Evangelho, a explicação do Evangelho, entraram 3 jovens e sentaram no fundo e lá ficaram. E ele fez a sua missão da melhor maneira possível que ele pôde fazer. Terminou, as pessoas foram embora e ele continuou. E ali ele ficou. Depois de alguns anos, em um dia muito festivo, ele foi iniciar a missa. A igreja estava lotada como já vinha acontecendo. E na hora do Evangelho, ele pediu licença para poder explicar ao povo o dia mais triste da vida dele como padre ali naquela igreja. E ele contou esse caso, que na primeira missa ele tinha apenas 6 pessoas o ouvindo. Aí de repente um casal no meio da multidão se levantou e falou, padre, o senhor não imagina o que o senhor fez por nós, porque nós éramos aquele casal e estávamos para nos separar e deixar nossos filhos uma hora com um, outra hora com o outro. E graças ao seu sermão, às suas palavras, nós saímos daqui da igreja e nunca mais falamos nisso. Aí de repente levanta um rapaz que ele já conhecia de terno e que ajudava muito na igreja. E ele falou, padre, não diga uma coisa dessas, porque as suas palavras me ajudaram a viver, porque eu era aquele rapaz que entrou todo sujo na sua igreja com uma corda na mão. Eu tinha tentado tirar a minha vida e a corda arrebentou. E eu saí andando, não sei porquê, eu vi a porta da igreja aberta e entrei.
e ouvindo o seu sermão, eu voltei com outra expectativa. A minha vida mudou e hoje eu estou aqui. Aí de repente o diácono atrás dele falou: padre, porque depois que ele saiu da igreja, aqueles 3 jovens o assaltaram, o machucaram e levaram o tiquinho de dinheiro que ele tinha embora, mas ele nunca comentou nada. E o rapaz falou: padre, o senhor me tirou da vida do crime, porque eu era um dos 3 que o assaltaram. E os meus companheiros quiseram fazer mais um assalto nessa noite, e um deles foi preso e o outro, infelizmente, morreu. E eu mudei completamente e hoje estou aqui. Por isso, nós temos que ter fé, porque Deus coloca as suas palavras, seus ensinamentos, às vezes na boca de uma criança. E se nós prestarmos atenção, essas palavras vão nos ensinar muito. Os padres, os pastores, pessoas amigas, a casa espírita acolhe a todos, não importa que religião seja, mas chega aqui necessitando de uma palavra amiga, nós estamos dispostos a ouvir, porque ouvir é uma bênção também. Ouvir abre os mares da nossa consciência, do nosso coração, e podemos caminhar por esses mares com o auxílio de Jesus e de nossos protetores, de nossos anjos guardiões, de todos que nos acompanham, e podemos levar esse amor, esse conhecimento a todos os lugares que passarmos, sem nos impormos, falando o necessário e através de nossas atitudes, mostrando que somos pessoas sérias e que praticamos aquilo que dizemos também. Muito obrigada a todos por terem me ouvido e que tenha ajudado vocês em algum momento. Boa noite. Amém.